Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo. Estão prontos? Estão animados? Estão felizes? Porque precisamos estar bem para que nosso cérebro funcione melhor ainda e que possamos aprender, ok? Estamos trabalhando fatoração por agrupamento. Lembram disso? Lembram, né? Então, bora lá, vamos ver. Estudar a fatoração de expressões algébricas usando a técnica do agrupamento, onde você agrupa de forma conveniente os termos para que você encontre um fator comum e transforme a abençoada da expressão em um produto, ok? Vamos lá então. Onde usamos fatoração de polinômios, né? Para que estudar tudo isso? Onde que a gente vai usar esse negócio de fatoração? Bem rapidinho. Resolução de equação. Basicamente, em muitas outras coisas, mas basicamente, resolução de equação. A gente pega uma expressão, reescreve ela e consegue resolver. Se for equação, né, gente? Equação, lembrando que para ser equação tem que ter o sinal de igual e tem que ter letra. Lembram disso? A expressão não tem sinal de igual. A equação tem. E é por causa daquele sinalzinho que a gente consegue resolver, determinar que número pode estar no lugar da letra, tá bom? Vamos lá então? Praticando um para você. Eu vou dar um tempo de você começar já, feliz e animado e resolvendo isso aqui. Resolva a equação abaixo, uma equação linda do segundo grau, linda sim, é uma equação linda, usando fatoração. O que você faria neste caso? Não me venha com fórmulas de Bhaskara, não me venha com nada disso, ok? Eu quero fatoração. Como que a gente resolve? Eu vou dar um tempo e já volto.
Fatorar. Como é que eu vou fatorar essa equação se ela não tem um fator comum? Olha lá. Eu tenho o x nas duas primeiras, mas daí sobrou 4. Mas espera aí, fatoração sempre tinha um número par de parcelas, não tinha? Ou era 2, ou era 4, ou era 6. Mas essa aqui tem 3. E como é que eu faço? Agora eu vou te dar uma super dica. Esse 5x a gente pode escrever de outra forma. Essa é a sugestão aqui, ó. Vamos lá, ó. Para usarmos a fatoração, nós precisamos ter um número par de termos, certo? 4 ou até 6, certo? E nessa equação tem só 3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mágica matemática aqui, tá bom? Nós vamos desdobrar o 5x. O 5x vai virar x mais 4x. Concordam comigo? Posso tirar o 5x e no lugar dele escrever 1x mais 4x? Pode, né? Então, isso que a gente vai fazer, a gente vai reescrever. Por quê? Por quê? Presta atenção no porquê. Esse x aqui, ele vai ter um fator comum com a primeira parcela, ok? E esse 4x vai ter um fator em comum com a última parcela, ó. Vai aparecer o 4 ali. E aí a gente vai conseguir fatorar. Não tinha pensado nisso, né? Viu como a matemática é muito legal, gente? Então, ó, trocamos o 5x por x mais 4. E agora sim, eu tenho o x que eu posso colocar em evidência nas duas primeiras parcelas e tenho 4 que eu posso colocar em evidência nas duas últimas. Oba, agora apareceu os 4 termos, eu consigo fazer isso. Então, olha lá, colocando o x em evidência, sobra o outro x mais 1. Lembrando que quando você coloca a parcela inteira em evidência, sobra 1, tá bom? Não é 0, é 1. E aqui eu coloco o 4 em evidência. O que sobra da primeira parcela? X e da segunda, de novo, ó, coloquei a parcela inteira, então sobrou 1. A diferença é que agora é a equação, então tenho igual a 0. E agora, gente, eu tenho todo o x mais 1, que é fator comum. Posso colocar em evidência. O que sobra? X mais 4. X mais 4 igual a 0. Eu fatorei. Mas espera aí, era para resolver, não era para resolver? Sim, era para resolver utilizando a fatoração. Então, até aqui, eu apenas fatorei. Como é que eu faço para resolver esse negócio agora? Vamos lá, gente. O que acontece quando eu tenho um produto que dá 0? É igual a 0 essa equação, né? A gente viu anteriormente. O que eu tenho que fazer? Eu preciso entender que uma das parcelas é 0. Tem que ser 0. Então, ou o primeiro carinha é 0, lembrando que carinha aqui é x mais 1, tá bom? Ou o segundo carinha é 0. O segundo carinha é x mais 4, tá bom? E daí você tem duas equações do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Aqui eu consigo que o x é menos 1 e na segunda o x é menos 4. Então, eu consegui resolver essa equação. A solução é menos 1 e menos 4. Tenho duas soluções, ok? Consegui resolver. Ou seja, descobri um número que eu coloco lá no lugar da letrinha, faço todas aquelas continhas e resulta em 0, ok? E utilizando a fatoração, que você achou que não ia usar para nada, hein? Pois é, a gente usa na resolução de equação. Beleza? Essa mágica é diferente, guarda aí. Guarda no teu estoque de mágica, tá bom? Quanto que você pode desmembrar algumas coisas, ok? Então, olha lá, só verificando. Coloca o menos 1 no lugar do x. Coloca em todos os lugares, tá bom? Se a resposta é menos 1 para todos os x da tua equação. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 vezes menos 1, menos 5 mais 4. 4 mais 1 dá 5, 5 menos 5, fechou. O menos 1 é a resposta, deu 0. E o menos 4? Aí você coloca o menos 4 em todos os locais onde tem a letra, ó. Menos 4 ao quadrado, 16, mais com menos 4 vezes 5, 20, copio mais 4, ó. Menos 20 com mais 20, também zerou, então deu certo. Achamos as duas soluções. Beleza? Então, olha lá, eu tenho a forma original da minha equação, foi dada daquele jeito, lembra?
Tenho a equação na forma fatorada, que transformamos em um produto, e temos as soluções, x igual a menos 1 e x igual a menos 4. Fechou? Entendeu? Ótimo. Vamos para 2 então. Quais são as soluções da equação? Essa aqui eu já deixei pronta para você, tá bom? Eu vou dar um tempo e já volto. Depois da primeira, essa ficou fácil, não ficou? Tem que ter ficado. Olha aqui, ó. Ele quer que você resolva, que você encontre as soluções dessa equação. Olha aqui, gente. A bonita da equação já está na forma fatorada, dando zero. O que acontece quando eu tenho uma multiplicação dando zero? Exatamente. Um dos dois carinhas vai ter que ser zero, obrigatoriamente. E pronto, você praticamente já resolveu. Parabéns, muito bem para você. Olha lá, ó. Ela já está escrita na forma desejada, certo? Pronto. Então, ou o primeiro carinha, que é y menos 3, é zero, ou o segundo carinha, que é y mais 4, vale zero. E acabou, gente. Você tem duas equações do primeiro grau aqui. É só resolver, ó. Aqui, se o y for 3, ó. 3 menos 3, zero. O y é 3. E aqui o y tem que ser menos 4, ó. Menos 4 mais 4, zero. Ou se preferir, letra para um lado, número para o outro, ó. Mais 4 passa para lá, menos 4. E encontramos assim rapidinho as soluções da equação. Por quê? Porque ela já estava na forma fatorada e isso facilita um monte a nossa vida, ok? Então, as soluções y igual a 3 e y igual a menos 4. Sim, os dois números satisfazem essa equação, ok? Conseguiu?
Muito bem, 10 para você. E temos a 3 e última. Olha lá, ó. Escreva a equação na forma fatorada. Ah, só isso? Muito fácil, né? Olha lá. B ao quadrado mais 5b mais 6 igual a 0. Não tá parecido com a primeira? Tá, né? Então vai lá, dá uma olhadinha como a gente fez a primeira, olha no caderno e aplica a mesma ideia aqui. Vamos escrever essa na forma fatorada. Eu vou dar um tempinho para você ir lá, procurar, usar a nossa mágica e já volto. E daí? Conseguiu voltar lá atrás e olhar qual foi a mágica que a gente usou para resolver a primeira? Eu quero que escreva essa equação na forma fatorada, ok? É isso que o exercício está pedindo. Escreva na forma fatorada. Aí você olha para a equação, bem de boa, e você não acha um termo comum às 3 parcelas. Poderia ter, né? Aí já fechava. Só que não tem. Eu tenho o B na primeira e na segunda parcela e não tenho nada que eu possa juntar com esses 6 aqui, ó. 5 e 6 não tem nada a ver um com o outro. E agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso escrever na forma fatorada. O exercício está pedindo. Significa que é possível. E daí, como que vamos fazer? A ideia, gente, é desmembrar alguma coisa, é abrir aqui. Porque com 3 termos eu não consigo colocar em evidência. Lembra disso? Mas com 4 eu consigo. Então eu poderia escrever o 6 como, sei lá, 3 mais 3. Posso? Claro que posso. Ajuda? Bom, 3, 5, não sei se tem alguma coisa a ver, será que tem? Consigo, não consigo? E se eu desmembrar o 5b?
O 5b eu posso escrever como 4b mais 1b. Posso escrever como 3b mais 2b. Tenho várias formas também de fazer. Então aqui, gente, você tem que ir por tentativa. Por quê? Porque às vezes a forma que você escolhe, ela dá certo porque ela representa. Por exemplo, o 6 pode ser 5 mais 1. Mas pode ser que transformando em 5 mais 1 eu não consiga fatorar, ok? Então eu vou ter que voltar e, por exemplo, transformar em 4 mais 2. Ah não, 4 mais 2 eu não consigo fatorar. Então eu vou transformar esse 5b em 4b mais 1. Você tem que ir por tentativa de forma que você consiga fatorar a primeira vez e fatorar a segunda, tá bom? Porque lembrando que se eu quero transformar num produto, vai ser por agrupamento, então eu vou ter que aplicar essa ideia 2 vezes, tá bom? Então pode ser que a primeira, às vezes, você mude e não consiga chegar numa fatoração. Então você tem que voltar e reavaliar aquela tua escolha para o desmembramento daquele termo, tá bom? Não é muito fácil não, mas você vai pegando o jeito, tá bom? Respira aí. Olha lá, ó. b ao quadrado mais 5b mais 6. Então o que eu escolhi fazer? Eu escolhi mexer na do meio. Tá, como que eu vou mexer? Eu transformei em 3b mais 2b. Será que vai dar certo? Bom, na primeira linha eu consigo fatorar, né? Eu tenho b aqui e b aqui, fechou. Eu tenho o número 2 e o número 2 aqui, porque 6 é 2 vezes 3, certo? Mas será que eu vou conseguir fatorar na próxima também? É essa a questão. Se eu não conseguir, eu tenho que voltar e mudar essa transformação. Ó, por exemplo, colocar o 2b aqui, 3b ali, desmembrar de repente o 6 e ir fazendo essas trocas para que a gente consiga chegar numa resposta, tá? Então, olha ali. Dessa forma, deu certinho. Olha lá como é que ficou, ó. Colocando o b na frente em evidência, sobra o outro b mais 3. Colocando 2 em evidência, sobra o b mais 3. O que você tem que olhar? Depois que você colocar em evidência, tem que ficar a mesma coisa aqui e aqui, ó. Se não ficar, significa que você estacionou aqui, você não consegue dar o último passo. Então, você tem que voltar e reorganizar essas parcelinhas lá do início, tá bom? É fácil? Não. É difícil? Também não, ok? É por tentativa. Você faz uma vez e conseguiu enxergar que vai ficar b mais 3 aqui, b mais 3 aqui. Dessa forma, fechou, porque o b mais 3 é fator comum dessas duas parcelas, ó. Coloca ela em evidência. Aí o que sobra? b mais 2. Dessa forma, você fatorou essa equação, ok? Aqui ficaria muito fácil você também resolver, tá bom? Ó, b mais 3 vezes b mais 2, um produto que dá zero, o que nós temos? Temos a solução muito fácil ali, ok? Eu poderia ter aqui, ó, b mais 3 igual a zero, aí passo o 3 para o outro lado, eu tenho a solução, menos 3. E também tenho b mais 2 igual a zero. Deixando letra para um lado e número para o outro, o mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Então, as duas soluções, se fosse para calcular aqui, seria menos 3 e menos 2. São as duas respostas que anulam. Lembrando que você coloca o menos 2, por exemplo, nas duas letras, esse termo vai zerar. Esse não, mas esse aqui é o suficiente para o produto dar zero. Ou você coloca o menos 3 nos dois lugares ao mesmo tempo. Esse não zera, mas esse vai zerar, ó. Menos 3 com mais 3 dá zero. E é o suficiente para este produto dar zero. Então é muito importante a gente saber fatorar, porque ajuda na resolução de equação, gente. Bem importante. Olha lá, ó. Fatoração por agrupamento é quando você coloca o fator comum de dois termos em evidência e repete esse processo depois. Você coloca 2 vezes, tá bom? Às vezes faz algumas manipulações ali, ó. E utilizamos essa forma fatorada para o quê? Resolver equações. Isso é muito importante, ok? Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Até mais!